Fala galera, o nosso bate-papo da aula de hoje é sobre um tema que vem circundando a política brasileira e nossa história, mas principalmente nessa história contemporânea, ou seja, desses últimos governos, nós temos um foco bem maior polarizado, que é sobre o fascismo. Então, nesse contexto do fascismo, a gente entra em alguns exemplos que vêm a chocar a nossa sociedade, exemplos radicais, exemplos que chegam a gerar também violência. Então, em mais um momento desse, nós temos que ter cuidado para compreender suas explicações históricas. Iniciamos com esse exemplo deste vídeo. Vocês são fascistas. Sabe o que vocês são? É fascista. Vocês são fascistas. Teu pai é fascista, tua mãe é fascista. Esse aparelho bonitinho no teu dente tá sorrindo, daí você foi colocado por uma dentista fascista. Vocês só ficam se inscrevendo. Sinceramente, eu nem sei o que é fascista. Quando falamos de fascismo, nós lembramos historicamente do governo de Benito Mussolini em 1922, quando ele consegue ascender ao poder e assim ele vai implementar algumas características que são de regime, que são filosóficas também, com base de um grupo de nação acima de direitos individuais, que caracterizam um Estado que chega a ser autocrático, que chega a ser de doutrina. Nessa perspectiva, a gente percebe que, em um contexto político amplo, na época, esses interesses chegam também em forma de política, de ideologia, aqui no Brasil. E aí é onde a gente remete à ideia da Era Vargas. Após 1934, nós teremos no Brasil momentos críticos, polarizados, entre integralismo, que representa o fascismo, que é o que a gente viu agora há pouco, e esse fascismo ele vem a chegar como liderança de Plínio Salgado. E o Plínio Salgado ele era escritor, jornalista, político e com ligações ao militarismo do Brasil, onde ele implementa toda uma carga de doutrina formando o AIB, a Ação Integralista Brasileira, em 1932. Ao ser fundada, ela vem a polarizar ainda mais o que se tinha no Brasil de eixo político. E daí nós temos uma contraproposta que seria da Aliança Nacional Libertadora, de viés muito mais de esquerda e comunista. Então percebam, em um contexto de conflito, nós temos o polarizado. Esse mundo polarizado, ele fica também representado no Brasil, onde de um lado teremos o AIB, do outro a ANL, sendo que a ANL tinha também o viés comunista. O Luiz Carlos Prestes, do PCB do Brasil, ele vai ser o principal representante. Então percebemos aí esse eixo de conflito já na era Vargas. O Vargas ele vai tentar ministrar esses conflitos, sendo que para ele não era interessante nem preponderar o AIB, tampouco a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, porque era contra a ideia de poder do Vargas. Para entendermos bem esse tocante, a gente vai retornar ao período em que Vargas ele implementa, para tentar socializar a sua ideia de poder, ele implementa uma Constituição, a de 1934. Essa Constituição ela foi imprescindível para que o Vargas conseguisse segurar os grupos políticos do Brasil em torno de seu poder. Ao fazer isso, o Vargas ele faz também manobras, muito embora a Constituição falasse firmemente que a partir daquela Constituição era obrigatório as eleições serem diretas e democráticas. O Vargas ele coloca um artifício para que a primeira eleição fosse indireta. Então assim ele consegue a preponderância dele dentro do poder aqui no Brasil. Em torno de perspectiva de outros meios, e aí vem a questão dos eixos políticos, o fascismo, da Ação Integralista Brasileira. A gente tem o comunismo com a Aliança Nacional Libertadora. Então, esse período pós-1934 é um período em que o Brasil fica também polarizado, a exemplo do mundo na época. Então, jovens, é bom a gente analisar o seguinte ponto dentro da Ação Integralista Brasileira. Vamos lá. O AIB, ou a AIB, aqui no Brasil é um grupo em que o principal líder é Plínio Salgado. Plínio Salgado ele vinha de um embate muito forte desde a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, desde lá ele vem colocando suas ideias em forma até mesmo de doutrina, faz um manifesto à nação, querendo a moralização da política no Brasil, querendo
um governo que fosse muito mais centralizado, forte, seguidor dos bons costumes das igrejas, principalmente a Igreja Católica Conservadora da época. Então Plínio ele vem a implementar isso. Símbolos como o sigma, a letra grega, que significa agregação, união, o Anauê, onde eles faziam uma reverência ao grande líder, assim como lá no nazismo de Hitler, o Heil Hitler, o Heil Führer, e aqui seria Anauê, com o braço esticado. Essa simbologia do Anauê significa assim, você é meu irmão. A ideia geral seria de união, para que não existisse o indivíduo, não existisse as individualidades, regionalidades, mas sim uma só nação. Ou seja, não existia direito individual, mas sim um direito coletivo, e esse direito coletivo deveria ser em torno de um governo centralizado, forte, com uma grande doutrina. Esse movimento consegue grandes filiados, eles conseguem eleger vereadores, prefeitos, e isso é uma crescente para a polarização do Brasil dentro de uma ideia fascista. O Plínio Salgado ele nunca escondeu a sua semelhança e a sua ideia de nazismo e de fascismo dentro de uma perspectiva brasileira. Hoje ainda no Brasil, é bom a gente lembrar que existem algumas ideias que são bem parecidas com o integralismo. Por exemplo, nas políticas passadas, nós tivemos lemas como Deus, Pátria e Família. Então, é muito comum desses regimes utilizarem alguns preceitos como lema para que o povo ache interessante. O próprio integralismo utilizava o lema Deus, Pátria e Família, que foi utilizado também na campanha do atual presidente. Então, esses temas, eles circundam uma política que até hoje ela vem acontecendo no Brasil. Do outro lado, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que tem um viés comunista, que tem um viés e um líder, que é o Luiz Carlos Prestes, que foi o líder também dos tenentes, que tinha um respaldo com os tenentes militares do Brasil, e ele vai se consagrar como um dos grandes líderes aí da Aliança Nacional Libertadora. Então, o que eles queriam? Eles queriam que todos os poderes do Brasil se concentrassem em uma reforma, em uma revolução do proletariado. O Luiz Carlos Prestes, inclusive, ele vai à União Soviética na época, ele vai receber treinamento, ele vai receber também várias indicações e ele fala dentro dos sovietes que é possível sim no Brasil trazer uma revolução como acontecera lá na Rússia. Então ele traz esse viés para o Brasil, polarizando mais ainda. A Aliança Nacional Libertadora é um contra-ataque à ação integralista brasileira. Então nós temos um período do Brasil bem polarizado na política. A Aliança Nacional Libertadora, juntamente com o Partido Comunista do Brasil, programava aqui algumas reformas. Por exemplo, eles queriam que a dívida externa fosse extinta. O grande lema deles era bem parecido com o lema do antigo líder da União Soviética, que era o Vladimir Ilyich Ulyanov, ou Lenin. Lá o lema era todo o poder aos sovietes. E aqui no Brasil seria todo o poder aos proletários. Então, percebam, é toda uma situação onde eles se agregam. Então, firmamos aí a ideia de conflito desse período. A ação integralista brasileira contra a Aliança Nacional Libertadora, que até hoje a gente tem um resquício aí de tempo onde se conflituam. Nós temos um conflito muito grande ainda, por exemplo, você pode ver aí em blocos ou até mesmo na internet, plaquinhas, pôsteres como antifascismo, por exemplo, professor, estudante, antifascista. Isso acontece muito hoje, porém, o resquício ainda vem lá do período onde nós tivemos essa polarização na era Vargas, após a Constituição de 1934. Um fato que não podemos esquecer nesse sentido histórico é uma tentativa de revolução comunista aqui no Brasil que ocorreu em 1935. O levante foi comandado por Luiz Carlos Prestes. É bom lembrar, mais uma vez, ele havia ido para a União Soviética receber treinamento e os soviéticos acreditaram na ideia do Luiz Carlos Prestes. Mas veja bem, ele cometeu um equívoco. Ele falou para os soviéticos que aqui no Brasil daria certo uma revolução do proletariado. Todo o poder, a ANL era o lema, aos proletários. Porém, esses proletários, eles estavam satisfeitos com a política trabalhista que o Vargas estava implementando.
Os direitos aos trabalhadores estavam começando a sair e o Vargas foi o pai disso. Então, o Vargas já tinha os trabalhadores, de certa forma, a favor dele. Então fica difícil para o Luiz Carlos Prestes pegar apoio para que fizesse essa revolução. Mas ele tenta. A tentativa é chamada de intentona, é um termo pejorativo. Intentona é algo que não dá certo, é algo que chega a ser inútil. Essa intentona comunista foi uma tentativa de revolução no Brasil que foi falida. Essa tentativa ocorre aonde? Rio Grande do Norte, ocorre também em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Ambas falham nesses 3 locais e na maior parte nós temos aí os comunistas da ANL sendo capturados e também presos. Um fato interessante que é bom ligar que nesse meio termo todo nós temos Olga Benária e sua importância. Olga Benário era uma agente da União Soviética, ela vem dar suporte aqui para Luiz Carlos Prestes na tentativa de revolução. Ela também vai ser capturada e na época Vargas, como tinha uma relação até próxima da Alemanha, manda a Olga para os campos de concentração da Alemanha e lá acontece o seu fim, sua morte. Inclusive é bom salientar também que sua filha, sua filha que também era filha de Prestes, ela consegue ser salva e ela veio para o Brasil e se tornou uma grande historiadora também, só a termo de curiosidade. Mas essa tentativa de revolução ela ocorreu, porém ela ficou apenas na tentativa. Ela foi, digamos que, abafada pelas forças governistas. O Vargas consegue, nesse momento, abafar o movimento e ele mantém o seu poder. Logo depois, que é assunto para a próxima aula, o Vargas ele vai se utilizar do termo COI, do plano COI, e de forma até de fake news para a época, digamos que seja uma das fake news mais antigas do Brasil. Ele utiliza o argumento do plano COI para implementar o seu Estado Novo, que é a ditadura varguista, mas isso é assunto para um outro momento. Galera, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.